nos envolva hoje e sempre. É bom lembrar que o Evangelho no Lar não é uma invenção da doutrina espírita. Foi Jesus, na casa de Pedro, quem inaugurou esse processo. Quem nos traz essa informação é Neio Lúcio, numa obra chamada Jesus no Lar. Fala ele assim: estavam reunidos na casa de Simão Pedro, quando o mestre abre os sagrados escritos, como se quisesse imprimir um novo rumo a uma conversação que se fizera improdutiva e menos edificante. Como ele nunca perdia a ocasião, aproveitou a situação e falou com bondade: Simão, que faz o pescador quando se dirige ao mercado com os frutos do dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante: Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo: E o oleiro? Que faz para atender a tarefa que se propõe? Certamente, Senhor, redarguiu o pescador, intrigado. Modela o barro, imprimindo a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu: E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar: Lavrará a madeira, usará enxó, o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, como aperfeiçoará a peça bruta? Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu: Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem aperfeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sobre as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece tão distante? Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou: Pedro, acendamos em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa da tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai que nos dá o trigo para o celeiro através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fatura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim num singelo domicílio de pastores e de animais. Simão Pedro fitou o mestre de olhos humildes e lúcidos e, como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou: Mestre, seja feito como desejas. A partir deste instante foi instalado, então, o primeiro culto no lar. E aí, o que a gente pode oferecer para Jesus? Como a gente vai convidar Jesus para a nossa casa? É muito gostoso, buscar Jesus num templo. Mas ele disse que o reino de Deus estava dentro de nós. Então, vamos nós. A gente gosta, desse ambiente aqui no Centro Espírita? A gente se sente acolhido? A gente sente serenidade, tranquilidade? É um ambiente que a gente gosta de vir? Será que podemos levar esse clima positivo para dentro do nosso lar? Muitas vezes a gente acha que é só aqui que a gente vai encontrar. O que eu posso fazer para que isso se realize? Se eu assim tiver vontade, é lógico, Porque nada é imposto, tudo é sugerido, Feita uma sugestão. Então, não basta a gente ir ao templo em busca do Mestre Jesus. Isso a gente já fez ao longo dos milênios. Apenas nos templos é que parece que a gente encontrava a figura do Mestre. Infelizmente, era sempre no madeiro. Poucos são os lugares que têm a imagem do Mestre em ascensão, ao terceiro dia, em luz plena, naquele momento em que ele acaba com a morte. São poucos os lugares onde a gente encontra essa imagem. Então, a gente tem que construir um ambiente para trazer Jesus. Então, como é que a gente faz quando algum amigo, algum conhecido a gente convida para ir na nossa casa?
Normalmente a gente faz uma limpeza geral, né? Uma asepsia, bota um cheirinho diferente, põe uma música. Aqui também é feita a mesma coisa, né? A gente prepara todo o ambiente psíquico, né? Para que se torne mais leve, para que a pessoa se sinta acolhida. Imagina então Jesus. É essa a ideia do Evangelho no Lar, né? Convidar Jesus a frequentar o nosso lar. Isso é mais simples do que a gente imagina. Bom, mas para que fazer o Evangelho no lar? Olha o que Jesus nos propõe com o Evangelho no lar. Primeiro, atrair a companhia espiritual dos amigos, familiares e benfeitores desencarnados. Esse é o momento perfeito para atrair a companhia daqueles que já nos antecederam e que recebem a permissão para vir até o nosso lar num momento como esse. E não nos momentos de desespero, e não nos momentos de cobrança, né? Em que estamos revoltados, indignados com Deus, porque muitas vezes um ente querido voltou para a pátria espiritual antes de nós. Então, no Evangelho no Lar, você prepara essa oportunidade para que esse irmão venha de maneira serena e tranquila até o lar. Os amigos que nos antecederam, né? E principalmente os benfeitores, que são responsáveis por toda a família, porque cada um de nós tem o seu próprio mentor espiritual. Vejam que congregação poderia ter, né, naquele momento, juntando todo esse grupo, né? Cada um com seu mentor naquele instante, com mais os espíritos amigos, com mais os familiares. Vejam quanta luz. É uma coisa bem interessante. Desculpa, deixa eu voltar. Depois, criar uma barreira espiritual. Só entra para dentro da nossa casa energias que nós atraímos, que nós deixamos passar pela porta. Quando fazemos o Evangelho no Lar, nós estamos criando as condições de proteção do lar, para que aquilo que é de fora não possa ultrapassar a porta para dentro do nosso lar. Ninguém está dizendo que não vão existir conflitos, momentos de discussão em família, mas com certeza serão bem menos e muito mais tranquilas as relações no momento em que a gente se dá conta que Jesus está no lar. A nossa postura muda no momento em que nós convidamos alguém, como o Mestre Jesus, para entrar na nossa casa. Melhorar as condições do ambiente que estamos ofertando a Jesus. Sustentar e renovar as forças das diversas situações do cotidiano, como a gente não precisa, né? Principalmente diante de alguma situação que nós precisamos tomar uma decisão, parece muito complexo, e no momento em que a gente ora, faz uma prece, conta até 10, conta até 100, conta até 1000, né? As coisas vão se tornando mais tranquilas, porque damos o tempo também de nos asserenarmos, porque senão a gente não vai ouvir nada. A gente vai querer ouvir aquilo que nós queremos, não é essa a ideia. É permitir que a espiritualidade nos envolva com ideias que possam amenizar toda aquela situação de conflito que ali está instalada. Mas também serve como outras coisas, por exemplo, como um foco luminoso na rua, no bairro, nem que seja um vagalume. Começamos pequenininhos, né? A gente só vai virar farol se assim o desejarmos. Mas a gente começa como um pequeno vagalume que ilumina um espaço pequeno. Agora imagine uma rua inteira cheia de evangelhos no lar, tudo iluminado, né? Servindo de foco para todos os espíritos necessitados. Outro, ser um gerador de energias calmantes. A gente sabe que os primeiros evangelhos são complexos de a gente fazer. Normalmente o que acontece? Quando você decide que vai começar a fazer o evangelho no lar, batem na porta na hora que o evangelho vai começar, o telefone toca, as crianças choram ou brigam, sempre acontece alguma coisa que é para que não aconteça o evangelho. Mas uma vez vencida essa etapa, que precisa de muita perseverança, é óbvio, né? E uma decisão da nossa parte, né? Escolher o dia, a hora, tudo certinho, dali em diante as coisas mudam totalmente. Passa a ser uma outra realidade. E aí a gente sente falta daquele momento em família, que cada vez se torna mais necessário nos dias de hoje, né? A gente tem aquele dia que dá para reunir todo mundo num determinado horário
para falar de uma coisa que só vai contribuir para o bem-estar de todos. Ser um pouso para o reabastecimento dos benfeitores espiritual em trabalho. Isso está numa obra chamada Os Mensageiros. Olha a importância de um trabalho feito de maneira simples, né? Para que a equipe espiritual que está em trabalho encontre ali um oásis de reabastecimento e possa renovar suas energias para continuar suas tarefas. Estabilidade psíquica para a mãe ou espírito reencarnante durante a gravidez. Quem já leu Os Missionários sabe que é muito difícil reencarnar. Tem toda uma preparação, né? E às vezes nas portas da reencarnação dá tudo errado, né? É o espírito que muitas vezes oferece resistência ao encarne, é do lado de cá a família que também oferece muitas vezes resistência, mesmo depois de ter feito toda uma programação. A gente sabe que é complexo. Então, durante toda a gravidez, se a mãe ofertar a esse ser, né, o evangelho no lar, o que ele tá? Ela já está mostrando Jesus para esse ser desde que ele está em contato com ela. E vamos precisar, porque nós, durante toda a nossa caminhada na Terra, nós precisamos muito de um amigo nos diferentes momentos da existência, além da nossa família. E quem melhor para ser amigo da gente do que o Mestre Jesus com seus ensinamentos, né? Então, essas são algumas possibilidades de uso. Como é que a gente faz? Bom, existem algumas casas que, inclusive, ensinam as pessoas, né? Elas vão, montam um grupo e vão lá e ensinam as pessoas a fazer o evangelho, se elas assim o desejarem. Mas, basicamente, você escolhe um dia da semana que você considere mais tranquilo, mais sereno. E o horário, né? Que seja mais cômodo. Mas sempre ser feito naquele dia, naquele horário. Porque a espiritualidade tem o que fazer. Eles não estão desocupados. Então, se você quiser fazer suas preces todos os dias, etc. e tal, tudo bem. Mas o evangelho é uma coisa mais formal. Então, o que vai acontecer? Você vai escolher o dia e a hora. O tempo de duração é mais ou menos uns 30 minutos. Não há necessidade de ser nada muito extenso, né? Porque a ideia é se trocar uma ideia, conversar um pouquinho. Colocar água para ser fluidificada. Aqui entra um senão. Se na família está todo mundo tranquilo, uma jarra para a família inteira não tem problema nenhum, né? Depois é só ir reabastecendo antes que a água acabe, durante a semana. Agora, se um ou mais membros da família está com algum problema de saúde, de mal-estar, alguma outra coisa, se separa as águas. E aí, cada um vai ter a sua, porque são necessidades diferentes, né? Então, para a equipe espiritual magnetizar a água, cada um vai receber aquilo que está necessitando dentro desse fluido. Essa água não deve ser colocada depois nem na geladeira, nem em cima de televisão, em nada que seja eletromagnético, porque ela foi magnetizada. Então, ela não deve perder suas propriedades. Dizer assim, a espiritualidade da gente não dá, não. Cada um faz a sua parte. Eles fizeram magnetizando a água. E a sua é cuidar para que ela continue magnetizada. E não ter uma postura de que não vai dar nada. Sabemos que vivemos num ambiente de ondas, né? Então, temos que ter esses pequenos cuidados necessários. Realizar uma prece de abertura em nome de Jesus, dos bons espíritos, na direção de todos os necessitados. Fazer uma leitura da passagem do Evangelho, ou de alguma dessas obras pequenininhas, que nem Minutos de Sabedoria, Sementes de Felicidade, porque sabemos que não é toda a família que tem o hábito da leitura. Então, a gente começa os primeiros evangelhos com obras que são mais acessíveis, né? Se mais tarde a gente quiser enriquecer com outras obras, tranquilo, né? Mas no começo o ideal é isso aí. Uma historinha de reflexão. É sempre bom, se nós temos crianças, né? Contar também uma historinha infantil. Se as crianças já sabem ler, deixar para elas mesmas fazer essas narrativas. Mas se elas ainda não sabem ler, né? Ler uma história para eles se sentirem participantes do processo. Porque senão parece que é uma coisa para adultos. E não, é uma atividade para todos. Então, se a gente está querendo criar isso como um valor de família, é fundamental que todos tenham participação. Um faça a prece de abertura, o outro faz de encerramento, um faz a leitura de uma passagem, o outro faz outra leitura, e aí sim a gente parte para um diálogo fraterno sobre o entendimento do tema, porque o tema é para todos. E aí a gente faz uma prece de encerramento. Bem simples, nada complexo,
Tudo na tranquilidade, na paz e na harmonia. Aí vamos relembrar algumas coisas. Primeiro, Jesus não é um mestre ausente. Jesus não vai voltar porque ele não foi para lugar nenhum. Jesus está entre nós. Ele disse que onde 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, ele ali estaria. Como ele é o governador da Terra, responsável pela formação do nosso sistema solar, ele é um co-criador, eu não posso ficar aguardando que ele volte. Eu tenho que ter a certeza de que ele está entre nós. Porque essa é uma afirmativa dele, né? Ele deixou isso muito claro. Então, ele não está escondido em templo nenhum. Já que o reino está dentro de nós, né? Aí é uma questão de autoencontro. Nossos irmãos indianos costumam usar uma expressão chamada Namastê. O Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você. Essa expressão, quando a gente se apropria dela, a gente passa a entender que você está dizendo assim, ó, o amor que está em mim se projeta neste instante e faz uma permuta com o amor que existe em você. Porque somos todos filhos de Deus, amados igualmente. Independente das nossas mazelas, Deus nos ama unicamente. Somos especiais para Ele. Todos resgatáveis. Todos perfectíveis. Por mais que a gente considere que alguns estão perdidos para sempre, mas não estão. Cada um na sua história, cada um no seu ritmo, cada um no seu aprendizado, cada um na sua caminhada evolutiva. Ninguém dá saltos. Nós não damos saltos. Estamos aqui 2000 anos depois, falando de coisas que aconteceram, mas não só para um momento histórico, mas para toda a eternidade. Ensinamentos que vão nos servir onde quer que a gente venha habitar, porque essa é uma doutrina cosmológica. Somos cidadãos do universo. Há muitas moradas na casa do Pai. Temos que nos capacitarmos a viver em qualquer lugar, né? Sabendo, respeitando as regras sociais, contribuindo com a justiça social, sendo fraterno, sendo irmão, sendo solidário. Então isso é um processo, é uma caminhada. A gente só vai descobrir a importância disso vivenciando. Fora isso, não tem como. Então Jesus é o nosso companheiro de todas as horas, capaz de nos inspirar sempre o melhor, onde a gente esteja. E aí a gente pega os ensinamentos de Jesus e percebe que ele trata o nosso cotidiano sempre com ideias claras e objetivas. Por mais que tenha sido difícil para a maioria de nós aprendermos a Bíblia, ela ali tem uma série de coisas, né? Porque foi a formação, pelo menos da grande maioria de nós, no processo evolutivo. Passamos por vários momentos, por alguma concepção religiosa que ensinava os ensinamentos do Mestre Jesus. Nos apropriar dos ensinamentos é outra coisa, né? Sair da capa para virar interior vai muito dentro de um processo de autodescobrimento e de educação das emoções, né? Dos sentimentos. Então, dentro desse processo, quando você caminha nessa direção, você vê que as coisas mudam. Então, é a necessidade de cada um. Se eu não me conhecer, como eu vou saber onde eu tenho que mudar? E sempre dá para ser melhor. Porque nós estamos recém no nosso início de caminhada evolutiva. Tá? Nós temos muito ainda pela frente. Estamos num planeta de provas e expiações, passando por uma transição planetária. Haja abalos. Haja abalos, né? Até que a gente consiga se solidificar um pouco, cair num terreno um pouco mais, não tão viscoso, não tão fragilizados na sua estrutura, mas num terreno que você sinta mais segurança para caminhar. E aí a gente vai perceber que todos os ensinamentos sempre foram ilustrados com exemplar vivência. Jesus não deixou nada escrito. Tirando aquela passagem do apedrejamento, em que ele escreve no chão, e que não tinha ninguém para tirar fotografia naquele momento, então a gente não tem nada. Tudo foram outras pessoas que escreveram, em diferentes momentos das suas existências. A maioria já estava bem idoso quando começou a fazer os primeiros relatos. Um deles sequer conviveu com Jesus, que foi Lucas.
Lucas foi conviver com as pessoas que conviveram com o mestre, para, a partir das suas histórias, começar a escrever. Então, cada um tinha um olhar sobre os ensinamentos de Jesus. Por isso que quando você começa a folhear, tu vê que a obra não tem uma sequência, né? Porque aconteceram em momentos diferentes e nem todos estavam em todos os lugares o tempo inteiro. Alguns participaram de alguma atividade, outros participaram de outras, outros de outra. E aí, a gente tem que entender que cada um tinha um olhar do mestre muito diferente. O mestre conhecia a todos, mas eles não conheciam o mestre. Tanto é que eles ficam fragilizados, né, no momento da crucificação. Eles só voltam a adquirir, né, toda a sua capacidade, segurança, quando Jesus vai conviver com eles. E aí cada um vai estar bem estruturado na missão que viria depois, que era da divulgação. E o que aconteceria com cada um ao final da sua existência, né? Então eles foram preparados para tudo aquilo que viria depois. Vejam a importância disso. E principalmente, né, ensina-nos a valorizar o contato com o semelhante no esforço do bem. Toda a caminhada de Jesus na Terra é isso aqui. É o contato com o semelhante. Os diferentes semelhantes. Aqueles que achavam que não eram doentes e aqueles que tinham certeza que eram. Né? Porque tinha de tudo no meio, né? E muitos chegavam a dizer para Jesus, né? Por que tu anda aí com leproso, adúltero, assassino? Que tipo de gente é essa? Que líder religioso é esse que só anda com a escória? Porque era a visão que uns tinham dos outros, não como irmãos, mas como uns que eram superior e outros que eram inferior. Então Jesus estava em meio a todo esse grupo. É diferente nos dias de hoje? Se a gente parar para pensar, existe diferença nos dias de hoje? Quando determinadas crianças são até impedidas de entrar num shopping? É só a gente parar para pensar. Todas as pessoas têm acesso a tudo? Já temos justiça social no nosso planeta? Não, ainda tem muita coisa para ser feita, né? Até enxergarmos que somos todos filhos de Deus, herdeiros do universo, que viemos à Terra para ser felizes e nos amarmos uns aos outros. Isso é um processo. E lá vamos nós. O mestre nos explica como usar a palavra adequadamente, isso é, de uma maneira não violenta. Conversarmos sobre assuntos edificantes e instrutivos, otimistas, e evitando assuntos banais, fúteis, negativos, maledicentes, porque isso conturba o ambiente. Quanto mais somos maledicentes, quanto mais a gente estimula ou se deixa arrastar por uma conversação infrutífera, pior para todo mundo. Aquilo não é uma coisa que fica ali, aquilo é um lixo que vai. Né? Palavras soltas ao vento fazem estragos grandes. Porque limpar tudo isso depois é complicado. Desfazer toda essa situação é complicado. Primeiro porque é uma tremenda falta de ética falar de alguém que não está presente para se defender, né? Já começamos por aí. Mas o simples fato de pararmos para pensar, assim, aquilo que a gente está conversando é útil para alguém? Vai trazer algum benefício? Isso pode vir a prejudicar alguém? Isso contribui com o coletivo de alguma maneira? Se a gente fizer essas 3 perguntas, com certeza. Agora, se na dúvida a gente ainda ficar, se dissessem isso sobre mim, eu ia achar isso correto? Aí isso acaba com toda a conversa. Não é? Mesmo peso, mesma medida. E aí a gente volta ao Evangelho, que diz cada um segundo suas obras. Então é a atuação que faz com que as coisas se modifiquem. E também, com a medida que medirdes, serás medido. E aí eu tenho que tomar muito cuidado com esse negócio de apontar o dedo, né? Porque enquanto eu aponto um, tem mais 4 voltados para mim. Então tem que estar sempre me fiscalizando. O Evangelho lá não é um momento de criticar ninguém. Não é aquele momento de família que a gente chega e vira e diz assim, mas esse tema te deu nos dedos, né? Não, o tema é para todos.
Não é para alguém da família, né? Não é para aquela pessoa, para aquele jovem, para aquela criança, não, é para todos. Como é que esse tema está inserido no meu viver, né? Como eu lido com esse tema no meu cotidiano? Essa é a ideia do diálogo, né? Muito menos de se mediunizar, né? Como nenhuma atividade mediúnica pode acontecer em lugar nenhum, a não ser num trabalho mediúnico. Tá? Num trabalho de evangelho no lar, muito menos, né? Porque aquilo não é momento para isso. Isso é um momento em que as pessoas se reúnem para dialogar de maneira fraterna sobre um tema do evangelho. Então tem que estar em corpo e mente presente, né? E não simplesmente fantasiado. É momento de reflexão, de diálogo, de análise humilde do nosso próprio comportamento diante, então, daquele tema. E aí a gente lembra algumas coisinhas. Primeiro, a prece só tem valor pelos pensamentos que estão vinculados. Isso está lá na obra do Nélio Luz que eu comecei lá no princípio. Então, o que você quer com a prece? Aí eu tenho que ir lá para o Livro dos Espíritos. Tem 3 funções. Louvar, agradecer e pedir. A gente não pode ficar só na petição, né? Eu tenho que entender que eu tenho muito mais a agradecer e a louvar do que a pedir. E dependendo dos nossos pensamentos, por que a gente está fazendo aquele evangelho, né? Qual é o objetivo, se é realmente de harmonização familiar, tudo isso a espiritualidade está ciente do que vai no nosso fórum íntimo, né? Então, aí uma coisa chamada paz vai sendo construída devagarinho. Então, a paz virá lentamente através dos pensamentos e ações daqueles que ouvem em conjunto. Por isso que a gente não aponta dedo para ninguém, porque a gente está refletindo o tema para a família toda. Como que a gente pode melhorar nossas relações dentro do lar, para que ao sair de dentro do lar a gente possa manter esse comportamento na sociedade. É uma sementeira evangélica, né? É que nem um grãozinho de mostarda, né? Que é uma das menores sementes que existem, que vai virar uma grande árvore, se assim o desejarmos. E ela é extensiva aos espíritos desencarnados que nos compartilham lá. Então, ninguém aqui é destituído de defeitos, mas também somos construídos de muitas virtudes. Então, eu não posso ficar olhando só para o lado ruim, eu tenho que olhar para o lado bom que todos nós trazemos. Todos temos muitos talentos, né? E é isso que a gente tem que estimular. Então, quando você pede que um faça abertura, o outro encerramento, você está valorizando cada membro da família e está mostrando a importância que é convidar Jesus para o lar. Aquilo é uma sementeira que você está fazendo, né? Porque vai vir uma fase um pouquinho mais rebelde, que todos temos, em que a gente acha que está tudo errado. Daí a gente dá uma parada, né? Se já está nas lides, né, se já está envolvido com atividade de solidariedade, etc. e tal, não passa tanto por essa fase. Mas todos nós aqui já fomos adolescentes, então a gente sabe como é complicada essa fase. E se a gente tiver a presença de Jesus na nossa caminhada, nossa, ela é bem mais leve. Porque é uma fase muito complexa do ser, em que está deixando de ser criança para começar a assumir a fase adulta, e aí tem hora que quer ser criança, tem hora que quer ser adulto, e fica nesse conflito permanentemente, até conseguir se harmonizar. A assiduidade, isto é, esteja eu onde estiver, estou viajando, seja o que for, né? Estou em algum congresso, etc. e tal. Se eu, naquele horário que eu estou acostumada a fazer o evangelho, eu dou uma paradinha, eu faço uma prece, né? Se eu não puder fazer o evangelho exatamente naquele instante, mas não vou deixar de fazer. O momento de conexão é feito. Depois eu volto para o quarto, seja lá onde for, e faço o evangelho com mais tranquilidade, etc. e tal. Mas o vínculo mental está ali feito naquele momento, pontualmente. Então, são essenciais para o crescimento e a paz do ambiente. Pois assim, construímos a condição para a atração dos amigos espirituais. Então, os amigos espirituais não vão vir por nada, né? Você está convidando, você está fazendo um chamamento através das suas ações, do teu fazer, da tua receptividade para esse processo. Ninguém vai invadir a sua casa, ninguém vai vir para a sua casa sem ser convidado. É você que está fazendo esse papel. Eles irão
auxiliar na higiene psíquica, afastando então as influências negativas e inspirando-nos em favor do entendimento e da harmonia, conduzindo-nos então a uma nova mudança de postura mental frente às diversas situações vividas. Então eu paro de me vitimar ou vitimar só a minha família, né? Ter aquela postura muito fechada e passo a ver aquilo como uma oportunidade de crescimento, como uma oportunidade de falarmos sobre uma temática que muitas vezes é tabu em determinado lugar, né? Que a gente tenta evitar por aqui, por ali, e de repente no Evangelho no Lar passa a ser mais tranquilo. Agora, tem uma coisa que nos chama muita atenção. Muitas pessoas, ao fazer o Evangelho, dizem assim, eu só faço o Evangelho sozinho. Ninguém nunca quer participar comigo. E aí Jesus diz assim, caso não consigas a companhia dos teus familiares, não te desesperes. E retorna às tentativas. Quer dizer, nunca deixa de convidar. Convide quantas vezes forem necessárias. Tá? Algum dia desperta, né? Sem forçar, porque Evangelho não se força. A gente não impõe a presença de Jesus para ninguém. A gente convida a partilhar da presença de Jesus, né? Então é um convite, não uma imposição. E aí o que acontece? Quando Cristo ele penetra na alma, né, do discípulo, ele a refaz. Né? Quando visita a família em prece, ele vai lá e dá um sustentáculo, né? Fortifica, dá ânimo diante das situações. E aí ele nos propõe, faz do teu lar um santuário. Não fica esperando para ir em algum lugar para as coisas mudarem. Não. A mudança tem que acontecer dentro desse templo que te foi dado como oportunidade reencarnatória, né? Onde possa se fruir, então, o aroma da felicidade e o néctar da paz. Como nada acontece por acaso, essas são as obras nas quais vocês podem se aprofundar sobre essa temática. Existe um livro da Maria Compri, que é o próprio Evangelho no Lar, o livrinho do Neio Lúcio, que é ótimo de usar também para fazer. Eu tirei alguns informes dos mensageiros e uma razão para viver do Richard Simonetti. São algumas das obras que a gente utilizou. Para encerrar, eu gostaria de convidar a todos, eu vou tentar voltar numa imagem que eu gosto muito, que é essa daqui. Desde criança eu nunca imaginei Jesus na cruz. Sempre tive muita dificuldade de ver a figura de um homem totalmente flagelado. Essa era a imagem que eu sempre quis ver quando criança. Porque era assim, seus ensinamentos é a boa nova? É só para trazer alegria e felicidade? Porque não tem uma imagem de Jesus sorrindo. Então, onde eu posso, eu tento que as pessoas tenham essa imagem projetada. Jesus sorrindo, de braços abertos, dizendo, vem a mim, todos vós. Né? Então, essa é sempre a imagem. E aí, convidar a todos para fechar os olhos um momento, tendo Jesus com essa imagem de braços abertos na nossa direção. E pensar assim, ando devagar, porque já tive pressa. E levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Eu só levo a certeza de que muito pouco sei, que nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar. É preciso paz para poder sorrir. É preciso chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu sou, estrada eu vou. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Um dia a gente chega e no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, e cada ser em si
carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Que a paz do meigo nazareno nos envolva hoje e sempre. Que possamos voltar aos nossos lares reabastecidos na fé, tendo a certeza que a boa nova é tudo que precisamos para ter uma vida mais serena. Que assim seja.